Recentemente, com o advento das redes sociais e com o fenômeno da polarização política, o negacionismo e o revisionismo histórico têm chamado a atenção da sociedade em geral e particularmente dos historiadores. Embora não sejam fenômenos novos, o negacionismo e o revisionismo estão profundamente associados aos acontecimentos da política contemporânea no mundo e vêm aí ganhando espaço no debate social, não é mesmo? Para falar com a gente sobre o tema, a Escola da Educação convidou o professor Marcel Oliveira de Souza, que é docente nos cursos de História e Relações Internacionais aqui da Univale. Professor Marcel, muito obrigada aí por topar participar com a gente de mais um Escolas do Conhecimento. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando a você e aos nossos ouvintes. Professor, vamos começar o programa definindo aí o que a gente pode entender como negacionismo, né? Porque a gente escuta muito falar, né? Ultimamente é uma palavra que está na moda, digamos assim, e o revisionismo histórico. Define aí para nós os dois termos, por favor. Certo. Nós podemos começar dizendo, em primeiro lugar, que essas duas práticas elas costumam andar juntas, né? O negacionismo e o revisionismo histórico. E elas costumam andar juntas uma vez que são partes de uma espécie de estratégia, né, que busca instrumentalizar ou distorcer o passado, tendo para isso fins político-ideológicos, né? E o negacionismo, que está dentro daquilo que mais, de modo geral, a gente pode entender como negacionismo científico, não só histórico, mas que nega o conhecimento científico e acadêmico de modo geral, né? No caso da história, o negacionismo é uma negação de algum aspecto do nosso passado, né? Que muitas vezes é algo conhecido de todos, é algo já bastante estudado, mas que mesmo assim é negado, né, por algumas pessoas que utilizam para isso uma mentira pura e simples, sem qualquer tipo de evidência. É simplesmente uma negação de algum aspecto do passado, sem nenhum tipo de evidência comprovável, né? Já o revisionismo histórico, né, que alguns autores vão chamar de revisionismo ideológico, ele pode ser entendido como a escolha, né, a seleção de alguns aspectos do nosso passado para lançar sobre eles uma espécie de interpretação, mas uma interpretação enviesada, distorcida, né? Que, no fim das contas, tem por objetivo construir uma narrativa que seja simpática, vamos dizer assim, a uma determinada posição ideológica, um determinado posicionamento político ideológico, né? E como nós sabemos, né, é possível contar uma grandíssima mentira dizendo somente verdades, né? Olha, gostei dessa frase, hein, professor? Né? Ou melhor dizendo, a gente pode usar de meias verdades, né? De forma escolhida, pensando algumas coisas lá do nosso passado, né? Então, verdades entre aspas, porque são meias verdades, né? E são selecionadas para dar aquilo que se está narrando um certo ar de verossimilhança, uma certa legitimidade que, no fim das contas, é falsa, né? Então, isso nós podemos acrescentar que o revisionismo histórico ou o revisionismo ideológico, como chamam alguns autores, né? Essa prática ela costuma estar associada à materialização desse tipo de discurso, né? Que vai resultar na publicação de livros, de artigos, né? Em jornais ou revistas e etc. Né? Ô, professor Marcel, conta pra gente, isso tudo que a gente está falando tem uma raiz histórica, começou em algum momento, né? Não surgiu agora, não é um movimento novo, como a gente falou na abertura. Você pode apresentar pra gente quais são essas raízes históricas, tanto do negacionismo quanto do revisionismo? Perfeito. Sim, a gente pode dizer que tanto o negacionismo como o revisionismo histórico, eles aparecem no século XX como uma espécie de reação
a uma renovação metodológica da história como disciplina, eu me refiro, né? Da história como conhecimento acadêmico, né? Então, são discursos que surgem como uma reação a essas renovações da historiografia no século XX. Né? Há no século XX uma renovação dos interesses dos historiadores, que, quando a história surge lá no século XIX, como disciplina, como ciência, como conhecimento acadêmico, né? A história ela surge muito como a história dos grandes heróis das nações, né, das grandes narrativas, então uma história muito voltada para os grandes políticos, as grandes personalidades. E no século XX a história passa, aos poucos, a se interessar, no âmbito dessa renovação que eu menciono, né, por populações subalternizadas, por minorias sociais, né, vamos dizer assim, pelos excluídos da sociedade. Né? E então há dois pontos muito marcantes dessa reação a essa renovação da história, da historiografia, que são o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, né? E as lutas anticoloniais durante as décadas de 1950 e 1960, né? Para ficar no exemplo do Holocausto, né? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de tudo aquilo que os historiadores interessados nessas minorias sociais que eu menciono, né? A partir do que os historiadores começam a escrever sobre o que havia acontecido, né, com o Holocausto, surgem narrativas que vão tentar se contrapor a isso que os historiadores contavam, né? Então, a gente observa que surge todo um movimento de negação dos horrores do Holocausto, ou pelo menos de tentar, se não negar, pelo menos atenuar um pouco tudo aquilo que havia acontecido. Né? Então, as narrativas que decorrem desse movimento de negação e de revisão, né, do que se escreveu sobre o Holocausto, elas vão buscar deslegitimar aquilo que os judeus contavam, né? E outras minorias, não só os judeus. Né? Então, começou essas pessoas, esses negacionistas e revisionistas, tratavam as narrativas dos judeus como fantasiosas, como boatos, né? Entre outras coisas. E daí decorrem, inclusive, publicações de livros que vão tentar negar o Holocausto. Né? Então, a gente pode dizer que o Holocausto é um ótimo exemplo, exatamente, de como isso toma corpo, esse tipo de prática vai tomar corpo durante o século XX, como uma reação a essa renovação da historiografia em olhar para as populações subalternizadas. Né? Professor, infelizmente o nosso tempo é super curtinho, porque pelo que eu notei, o assunto ele é muito interessante e muito vasto, né? A gente pensa que é uma palavrinha, mas olha quanto que a gente falou aqui, né? O quão importante é a gente entender o que é esse negacionismo antes também de sair falando o que não sabe, né, professor? Então, bem rapidinho, que a gente tem um minutinho para encerrar, eu queria saber na sua posição aí, quais são as implicações que o negacionismo e o revisionismo têm hoje, nos dias de hoje, nas salas de aula? Bom, isso tem implicações muito, muito negativas na sala de aula, assim como na sociedade de modo geral. Né? O mesmo tipo de tensão política que se observa na sociedade contemporânea e que é alimentado por esse tipo de narrativa negacionista e revisionista, acaba adentrando, obviamente, a sala de aula, né? E eu penso que isso é muito danoso, porque vai minando as relações de confiança, que são fundamentais entre alunos e professores, né? Então, essas narrativas distorcidas, né, combinadas com um discurso
político radicalizado, com discurso de ódio, com polarização política, porque essas práticas elas têm justamente na contemporaneidade raiz nesse tipo de prática, nesse tipo de radicalização da sociedade, né? Então, o negacionismo e o revisionismo associado a todo esse processo cria desconfianças, né? Transforma o professor num potencial doutrinador ideológico, né? E isso é muito danoso para o processo educativo, isso causa um prejuízo incalculável, né? Sem contar que nós temos visto de alguns anos para cá professores se tornando alvo de perseguição, né? Com Muitas certeza. vezes induzida por agentes políticos, né, que deveriam estar zelando pela qualidade da educação e se põe a dificultar a vida de professores e alunos, criando ruídos de comunicação, minando essas relações de confiança que são tão fundamentais. Então, isso é lamentável que esteja acontecendo e a universidade e a sociedade, de modo geral, precisa olhar com muita atenção e muito cuidado para isso que está acontecendo. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Escolas do Conhecimento, professor Marcel Oliveira de Souza. Obrigada, viu, professor? Agradeço. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.